Bom, novamente, boa tarde, irmãos. Estou aqui para trazer mais uma vez a exposição bíblica do princípio das primícias. E o texto base que eu vou utilizar é o texto de Números, no capítulo 13. Então, vou fazer uma pequena oração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor, através da minha boca, o Senhor possa me usar como instrumento para abrir a Escritura, para ensinar os princípios da revelação, das primícias, que no nome de Jesus cada um tenha essa disposição no coração para praticar e fazer esse princípio na prática. No nome de Jesus, marca cada um com esta pregação, marca cada um com o conteúdo que o Senhor vai abrir conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, indo direto ao ponto, Números capítulo 13, aqui o título desse capítulo diz Os 12 Espias, e aqui nessa passagem justamente o momento em que Moisés ouve a voz do Senhor e ordena que eles enviem os príncipes de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo um príncipe entre eles. Então, aqui vai fazendo a listagem de cada um dos homens, dos 12 espias, também se referindo a cada tribo que eles vinham. Então, eles foram em direção à terra de Canaã. E aqui os detalhes a partir do versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. E vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E então, eles estavam adentrando o território para dar um relatório a Moisés de como era a terra, tais como as plantações, as casas, as fortalezas. Quando ele fala de fortalezas, está falando das cidades muradas, como era o caso da cidade de Jericó. Então, era para fazer um mapeamento daquela terra. E note que aqui no versículo 20, quando eles vão ver a respeito do fruto da terra, aqui a Escritura diz que eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ou seja, os primeiros frutos que estavam vindo daquela colheita de uvas, naquele momento das primícias, eles adentraram a terra. E prestem atenção no que o texto nos vai dizer. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebrom foi edificada 7 anos de Zoá no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, e o qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Então, vejam bem, aqui quando eles entram ali na cidade de Hebrom, ali no vale de Escol, que ali perto de Hebrom viviam os gigantes de Anak, os filhos descendentes de Anak. Eles mencionam aqui Aimã, Sesai e Talmai. Então, ali tinha aqueles gigantes, né, que mais à frente o povo ficou intimidado por eles. Mas quando fala a respeito da colheita do cacho de uvas, prestem bem atenção no versículo 24.
ou melhor, no versículo 23, e cortaram ali um ramo de vide, um ramo, e um cacho de uvas sobre uma vara, e ali eles trouxeram em 2 homens. Então imagina uma vara com 2 homens carregando um cacho de uvas e um ramo da vide de uvas. Era um cacho muito grande. E algumas representações de imagens, se vocês pesquisarem sobre essa passagem dessas escrituras, tem alguns autores, pintores, que pintaram um cacho de uva muito grande. Por quê? Porque para que fosse algo que depende de 2 pessoas para carregar, a gente não estava falando de um cacho qualquer. E mais à frente, depois que eles voltaram, no versículo 26, e caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então, eles apresentaram o fruto daquela terra e eles confirmaram que Deus tinha falado: olha, essa terra mana leite e mel. E esse cacho de uvas, para ser carregado em 2 pessoas numa vara, um cacho, a escritura diz que é um ramo de vide com um cacho de uvas. Então, era muito grande. E junto com essa vara, eles também trouxeram algumas romãs e figos. Então, no momento em que eles adentraram aquela terra, a escritura diz que eram dos dias das primícias das uvas. Então eles escolheram um baita de um cacho gigantesco. E as dimensões, o tamanho, a gente tem uma noção, apesar da escritura não ser tão clara a respeito do peso, dimensões, mas nós sabemos que este não era um cacho de uvas comum, era um cacho de uvas muito grande. E agora, falando sobre as primícias, nós vamos falar de algo que acontece na biologia. Vejam bem, em qualquer região do mundo, qualquer que seja a plantação, em qualquer lugar do mundo, se você separar um terreno para plantar, fazer uma plantação de qualquer que seja a espécie de fruto, de uvas, de milho, de soja, o que for, aonde você plantar e separar, sempre vai haver uma parte que cresce um pouco mais e cresce mais rápido do que o resto da colheita, o resto da plantação. E este princípio, que é universal, ele é observado em contratos de arrendamento de terra. Quando uma pessoa é dona de uma terra de várias hectares e então ele decide arrendar para que outra pessoa plante naquele terreno, é feito um contrato, e nesse contrato existe uma cláusula que aparece entre ali de 3 a 8%. Eles colocam essa cláusula dizendo que se de 3 a 8% daquela terra se 3 a 8% daquela terra bichar, se 3 a 8% daquela terra acontecer de começar a estragar, começar a dar pragas, dar fungos, se aquela parte daquela terra que foi arrendada ela não frutificar, então o próprio arrendador, a pessoa que tem a terra, ela não está obrigada a restituir, a pagar nada para o locatário, para aquele que vai usar a terra, para aquele que vai plantar. Ele não está obrigado a restituir essa parte que estraga. E essa parte que estraga, que é prevista em contratos de locação, essa é a parte que cresce mais rápido do que o resto da colheita. Essa é a parte que nasce primeiro, que fica maduro mais rápido. E essa parte é justamente a parte que se refere às primícias. Veja bem, quando Deus institui a lei das primícias que deveriam ser dadas ao sacerdote,
esta parte, ela nascia primeiro. E essa parte, eles cortavam, apresentavam ao sacerdote e era dado ao sacerdote. Assim, os sacerdotes recebiam as primícias e o que eles entendiam? Que se as primícias são santas, as primícias de todo fruto da terra são santos, o resto de toda a colheita, o 100% da colheita, ele era santificado. Porque o primeiro e o melhor era separado a Deus. Era dado aos sacerdotes que representavam Deus ali na terra, os intermediadores de Deus. Então, quando era feito isso, eles honravam a Deus e todo o resto do plantio estava santificado. Agora, por que essa parte que eu mencionei, ela estraga? Por que essa parte ela dá fungo? Por que essa parte da plantação sempre dá problema e sempre tem uma parte que cresce primeiro? Vejam, se o bom agricultor, ele deixar, se um agricultor deixar essa parte e não cortá-la e não colhê-la antes do resto de toda a plantação, o que vai acontecer é que aquela parte vai dar bicho. Se você não apresentar as primícias a Deus, essa parte vai dar bicho. E você perde a oportunidade de santificar toda a colheita quando você não dá as primícias a Deus. Mas vejam só, quando o bom agricultor ele decide cortar essa parte que nasceu primeiro, o que acontece é que a terra que foi cortada das primícias, ela se fortalece e essa terra que se fortalece, ela tem como gerar mais frutos. Então, o bom agricultor que vai lá, essa primeira parte da plantação, ele vai lá e corta e tira da terra, que não deixa dar fungo, mas tira, né, aquilo que já está maduro, para que não passe essa praga, esse fungo para o resto da plantação. Se ele escolhe cortar antes da plantação, colher antes de todo o resto, o que acontece é que aquela terra fica fortalecida e ela, na próxima plantação, ela tem mais chances de produzir, ela se torna mais produtiva. E esse é um princípio que você consegue observar em toda a plantação, em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo, é assim que acontece em toda a plantação. E como eu mencionei, isso é tão verdade que é posto em cláusulas de contrato. E por que isso? Novamente, Deus ele deixou um sinal físico e também ele coloca nesses primeiros frutos a oportunidade do bom agricultor cortar, apresentar para Deus e deixar que todo o resto da plantação seja santificado e aquela parte ela se fortaleça e seja mais frutífera. Então, o princípio das primícias ele pode ser observado na própria biologia. Ele pode ser observado na própria colheita, na própria terra. Porque se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, então logo isso acontece. Isso não é só espiritual, isso daqui vai para o físico, vai para o natural. Então, no nome de Jesus, se vocês tiverem essa curiosidade, audácia, pesquisem sobre isso. Vocês vão ver que isso é um fato. E agora, transportando para o texto dos espias, eles passaram no tempo das primícias. Entre uma plantação de uvas, eles pegaram os primeiros frutos. E os primeiros frutos que devem ser dados a Deus, eles são assim, eles são grandes, eles são fortificados. E quando você os apresenta a Deus, toda a colheita, todo o resto é santificado. Então, falando em termos práticos, nós que vivemos no século XXI, nós que vivemos o hoje e o agora, o que seriam as primícias dentro de um negócio, dentro de um assalariado? Vejam bem, existem pessoas que se dispõem a fazer, por exemplo, a darem o primeiro dia, ou 1/30, 1/30 do seu salário, eles escolhem pegar o primeiro dia daquele salário e apresentar a Deus. Alguns optam por fazer isso mensalmente, então ao longo de um ano, dos 12 meses, o primeiro mês, ou melhor, o primeiro dia de cada
mês eles apresentam a Deus em forma de primícias. Isso também existem pessoas que elas optam por apresentar o primeiro mês de salário dos 12 ao longo do ano para Deus, de forma a apresentar as primícias novamente. Quando nós tratamos de pessoas que não têm um salário fixo, não têm uma previsão fixa, falando de pessoas que são empreendedores, né, vendas, outros segmentos, normalmente o que se faz? Assim como se faz com os primogênitos, né, de uma vaca, assim como se faz com as primícias de uma plantação, eles pegam no começo do ano os primeiros frutos, ou seja, as primeiras vendas, os primeiros contratos, o primeiro lucro de algo que eles venderam. Então, eles apresentam ou até mesmo conversam com Deus, fazem um voto, olha, eu me disponho a dar essa primeira parte, isso. Então, a primeira venda, o primeiro contrato, né, o primeiro produto que eles desenvolveram, por exemplo, é uma empresa que lança diversos produtos. Então, esse primeiro produto, todo o lucro gerado através dele vai ser como primícias. Então, isso aplicado a nós, é assim que funciona o princípio. As primícias, elas têm a ver com o princípio da honra, de que aquilo que é o melhor, que neste caso, nos cachos de uvas aqui era o grande cacho de uva, aquilo deveria ser dado ao sacerdote. Porque quando o sacerdote de Deus ele está alimentado, ele está sendo abençoado, ele apresenta a Deus as pessoas que estão trazendo as primícias e Deus recebe na figura do sacerdote. Quando você apresenta para o sacerdote, você apresenta para Deus. As primícias têm esse poder. E se esses eram os primeiros frutos, um cacho de uvas que se carregava em 2 pessoas, imagina quando Deus santificar a colheita. Imagina quando Deus multiplicar as provisões daquela colheita, o retorno daquela colheita. Então vejam, se nós atentarmos para a Escritura e atentarmos para os princípios da Escritura, nós seremos abençoados, nossas colheitas serão abençoadas, e as bênçãos que nós vemos em Deuteronômio 28, uma série de bênçãos que Deus deu para o povo que entrava naquela terra, seriam bênçãos se eles praticassem os princípios, se eles observassem cada detalhe da lei. E aqui, nós, que mesmo não estando debaixo da lei, nós continuamos a obedecer princípios que eles não mudaram, mas diferente da lei, que eram como ordens e obrigações para todo o povo de Israel, hoje os princípios eles não são obrigatórios. As pessoas fazem somente se disporem no coração, se verdadeiramente elas entenderem que Deus quer um coração voluntário para fazer a Escritura, para obedecer os princípios. Então, de um ato voluntário, se você escolhe apresentar as primícias, assim como você escolhe dizimar a Deus, então você vai ser abençoado, você vai receber na sua vida as bênçãos do Senhor. E quem não quiser, não está obrigado em forma de lei, como era o povo de Canaã, o povo que entrou em Israel, naquela terra. Então, vejam, se os cachos de uva eram em 2 homens carregando, imagina quando Deus santificasse toda aquela colheita, quando Deus enviasse a chuva, que Ele enviasse todos os recursos para que aquela colheita fosse abastada, né? E em outro momento nós podemos abrir sobre o ano sabático, que depois de 6 anos, o 7º ano era um ano somente de descanso. E que no 6º ano Deus falava que Ele enviaria o dobro da plantação, o dobro de todos os frutos, para que no 7º eles simplesmente descansassem a terra, para que eles não tivessem que trabalhar no 7º ano. Então, o cuidado de Deus, ele é sobrenatural. Ele é para que a gente desfrute e não viva uma vida simplesmente uma vida louca atrás de recursos. A gente viva o melhor, a gente venha colher do bem dessa terra. Então eu espero que vocês tenham sido impactados com isso, de ver que esses detalhes da Escritura eles são tão reais
que eles se materializam no mundo físico e que nós conseguimos ver as bênçãos do Senhor. Então, que pela fé vocês possam praticar as primícias, que vocês se disponham a isso. E eu também, eu quero ser o primeiro a participar desses princípios das primícias, apresentando a Deus tudo o que eu tenho. Então, que em nome de Jesus vocês recebam essa palavra e sejam abençoados por ela, em nome de Jesus. Amém.